O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Ó Mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamam de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvir isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta Santa Liturgia do 28º domingo do tempo comum, somos chamados a fazer a seguinte reflexão: eu dou valor a quê nessa vida que Deus me deu? Eu acordo tão cedo e durmo tão tarde, me canso tanto, me canso de estudar, me canso de trabalhar. Para quê? Estou buscando o que, afinal de contas? Qual é o objetivo? Qual é o ideal que busco nessa vida que Deus me deu? É claro que nós pedimos muitas coisas para Deus, e não apenas coisas materiais, mas outras coisas espirituais também. Por exemplo, além de a gente pedir a Deus que Ele nos ajude a pagar as nossas contas, além de pedir a Deus que Ele nos ajude nas provas, nas entrevistas de emprego e por aí vai, é claro que também pedimos pela saúde de cada um de nós, pelo bem da nossa família, para que nós tenhamos mais paciência em saber lidar com uma pessoa que às vezes nos tira do sério, e por aí vai. Mas será também que nós sabemos fazer o seguinte pedido: Senhor,
dai-me a sabedoria, dai-me a inteligência para realmente pensar aquilo que é certo, para que eu veja a verdade das coisas, para que eu não duvide de nada e saiba realmente fazer aquilo que é certo e que deve realmente ser feito. Será que nós pedimos ao Senhor essa sabedoria, essa inteligência? Quem teve um grande privilégio foi o grande rei Salomão, filho do grande rei Davi. Depois que Davi falece, Deus aparece para Salomão e diz para ele, e esse diálogo depois você pode conferir nos capítulos 2 e 3 do primeiro livro dos Reis: Salomão, assim como eu estive com seu pai Davi, eu também estarei com você, porque Davi foi um grande amigo meu, e eu sempre dei tudo aquilo que ele queria e pedia. Então eu também quero ser seu amigo, eu também quero ficar próximo de você, Salomão. O que é que eu, o Deus Todo-Poderoso, posso fazer por você? O que você quer de presente da minha parte? Salomão fica muito feliz, fica lisonjeado com aquela consideração tão bonita da parte de Deus. E ele é apenas um jovem rei, e jovem significa inexperiência de vida. Então Salomão, ele pensa, reflete, e ele podendo ali, poxa vida, não era um gênio da lâmpada, era Deus ali em pessoa que estava oferecendo pedidos para ele, presentes para ele. E ele pensou, ele poderia pedir tantas coisas, nossa Senhora, ouros, diamantes, todos os reinos da terra e por aí vai. Mas depois de muito pensar, Salomão pede, Senhor, eu sou um rei jovem, eu preciso aprender muitas coisas ainda. Me dê então a sabedoria para que eu seja um rei realmente inteligente para o meu povo, para que eu conduza bem esse povo que na verdade não é meu, é teu, Senhor. Então me dê a sabedoria para que eu governe bem todo esse grande povo de Israel. Deus fica tão feliz com essa resposta do jovem rei Salomão, que ele vai dizer, olha Salomão, eu fiquei muito feliz com essa sua resposta, com esse seu pedido. Fique certo de uma coisa, nenhum rei, antes ou depois de você, será tão sábio e tão inteligente como você. E tem mais, como você não ficou pedindo bens materiais, não só te darei a sabedoria, como também, consequentemente a isso, vou te dar todos os bens que um rei tão célebre realmente merece. Olha só. E Salomão então ganha não só a grande sabedoria, a grande inteligência, como também ganhou todo o luxo, todo o bem-estar de um monarca absoluto. E que beleza, nós sabemos a sabedoria que Salomão ganhou grande fama em toda a história de Israel. Quem não se lembra, por exemplo, daquela famosa cena daquelas duas mulheres que estavam indo com uma criança, e as duas alegando a maternidade daquela criança, né? Ah, o filho é meu, não, o filho é meu, ah, o filho é meu, não, o filho é meu. Cada uma quase batendo na outra para saber quem era a mãe daquela criança. E as duas vão diante do rei Salomão. Grande rei Salomão, resolva esse problema aqui para a gente, por favor. O filho é meu, não, o filho é meu, não, o filho é meu. Aquela briga daquelas duas mulheres diante do rei para ver quem era a mãe daquela criança. Salomão senta no trono, reza a Deus, porque não se toma nenhuma decisão sem antes rezar, sem antes falar com Deus. Salomão reza, e depois de refletir, rezar, se levanta do trono e chama um soldado. Soldado, vem cá, me dê sua espada. As mães agarraram aquele olho, como assim, espada? Coloca essa criança no meio e dê metade para cada mulher. Uma das supostas mães, tá bom, já tem que ser assim, tá bom, que seja. Já a outra, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Então dê a criança para ela, pronto, ela
E todos aplaudiram aquela decisão, aquela reflexão tão bonita do sábio rei Salomão. E justamente pela sagrada tradição, sabemos que quem escreveu o livro da sabedoria foi justamente o rei Salomão. E o que é que nós vimos na primeira leitura desse trecho do capítulo 7 da sabedoria? Justamente Salomão esclarecendo a situação. Olha, eu preferi, a partir do versículo 8 ele vai dizer, eu preferi a sabedoria aos cetros e tronos, e em comparação com ela, julguei sem valor a riqueza. E no final do versículo 9 ele vai dizer, a seu lado, todo o ouro do mundo é um punhado de areia. Olha o que Salomão fala, que a maior riqueza que você pode obter nessa vida não são bens materiais, mas sim a sabedoria. A pessoa rica de verdade, nobre de verdade, é a pessoa que é sábia e inteligente. Essa é a pessoa que realmente sabe das coisas e não fica batendo cabeça por aí. Em outras palavras, hoje em dia nós encontramos tantas pessoas em situações A ou situações B. Situações A, pessoas pobres economicamente falando, com pouco dinheiro, uma casa tão humilde, tão simples, que você chega na casa da pessoa, a primeira frase que ela fala é aquela famosa frase, olha, não repara não, viu? Não repara não, a casa de pobre, a casa humilde. Mas você vê aquela pessoa, a pessoa é rica de alegria, rica de bom humor, rica de simpatia, rica de esperança, tem isso tudo de sobra, para dar a entender. Que beleza você conversar e visitar uma pessoa assim, a casa tão simples, mas o coração tão nobre, tão rico, tão magnânimo. E a situação B é aquela situação da pessoa com a carteira cheia de dinheiro, com a conta bancária recheada, a pessoa cheia da grana, mas a cabeça é uma cabeça de vento, cabeça vazia, que não sabe gastar nada direito, ganha o salário hoje e amanhã já torrou tudo com bobagens, não sabe segurar nada, não sabe pensar no dia de amanhã, né? Não, eu tenho que guardar um pouco de dinheirinho, porque eu vou fazer minha faculdade. Não, eu tenho que guardar um pouco do dinheirinho, que amanhã eu quero ter a minha casa, eu quero comprar a minha moto, eu quero comprar o meu carro, eu tenho que pensar nos meus filhos, eu tenho que pensar no meu futuro. Mas não, só pensa no hoje. Aí, então, quando tem aquele primeiro emprego, quando tem aquele primeiro salário, fica tão empolgado, que acaba ficando sem juízo. E aí, em bobagens, em viagens, ou sei lá o que, quando poderia, pera lá, eu vou segurar um pouquinho aqui, porque eu preciso administrar isso aqui, até para que amanhã, depois ninguém precise colocar o dedinho no seu rosto e jogar na sua cara, né? Bem feito, quem não mandou ser prudente, quem não mandou segurar um pouco, agora fica aí dependendo de todo mundo. Porque a pessoa que não sabe administrar, arruma dívidas e dívidas e dívidas e dívidas, já está com o nome sujo em tudo quanto é canto, em Serasa, SPC, já não pode comprar mais nada, já não pode abrir mais conta, e fica dependendo do marido, ou da esposa, ou do pai, ou da mãe, do sogro, da sogra, de um tio, cunhado, que seja. Por quê? Porque não soube administrar, não soube ser inteligente, teve dinheiro, mas não teve inteligência. E o que adianta você ter dinheiro, mas é uma cabeça de vento? Não vai dar certo. E uma situação justamente de um camarada assim, nós víamos no Evangelho, retirado do capítulo 10 de São Marcos, versículos 17 ao 30. Esse homem que pela sagrada tradição conhecemos como o jovem rico, ele se aproxima do Senhor Jesus e faz um pedido bonito até então para ele, né? Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Eu imagino como é que Jesus olhou para aquele jovem. Se era um jovem rico, então supostamente estava bem vestido, com roupas coloridas, talvez um tecido
nobre como veludo ou seda. E como um jovem rico da sua época, possivelmente também estava com anéis, cordões, braceletes. Seria o que hoje nós chamamos de playboy, filhinho de papai, não é? É um jovem rico, bonitão, né? Cheio do bom e do melhor, das melhores vestimentas. Imagino que Jesus olhou aquele jovem de alto a baixo. E com certeza, depois de ter olhado bem aquele jovem, só com aquela casca, só com aquela aparência, e começa então um diálogo com esse jovem. Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos. É só você seguir o que você já sabe, não é? Não mate, não cometa adultério, não roube, não levante falso testemunho, não prejudique ninguém, honre teu pai e tua mãe. Ah, mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Vai tentar insistir o jovem. E aí no versículo 21 desse capítulo 10 de Marcos, vai dizer que Jesus olhou para ele com amor. Não foi só um olhar de alto a baixo, olhou o mais profundo do coração, o mais profundo dos sentimentos daquele rapaz. Jesus olhou para ele com amor e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Que exigência, que radicalidade Jesus estava pedindo desse rapaz. E para a tristeza e decepção do Senhor Jesus, no versículo 22 vai dizer: quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. E por que ele sai triste? Eu não entendo, afinal de contas ele não é o playboy, o filhinho do papai? Ele não é o cara cheio da grana? Ele poderia sair dali de cabeça erguida, afinal de contas eu tenho dinheiro, eu posso comprar tudo aquilo que eu quero e está tudo certo. Mas não. Por que ele sai triste? Porque ele acabou de dar as costas para a maior riqueza da sua vida. Ele acabou de negar o convite do próprio Senhor Jesus. Então essa é a pessoa mais pobre do mundo, é a pessoa que dá as costas para Deus e acha que vai dar tudo certo depois, e acha que o dinheiro que tem já vai resolver todos os problemas dela. Mas essa pessoa vai sair triste, abatida, porque deu as costas para aquele que pode dar muito mais do que o dinheiro pode oferecer. Poxa vida, esse jovem possivelmente lá na frente poderia ter sido, talvez não, né? Mas poderia sim, talvez ter sido um dos 12 apóstolos, se realmente ele se desapegasse daquilo, se realmente ele preferisse o Senhor de todo o coração. E por que ele sai triste também? Porque Jesus tocou na ferida dele. Os outros mandamentos não eram mandamentos que exigissem nada daquele jovem, não eram mandamentos que forçavam aquele jovem a realmente querer uma conversão verdadeira. Não. Vamos analisar. Não matarás. Ele precisaria matar alguém? Está cheio da grana, não precisa matar ninguém não, é? Não cometerás adultério. Ele precisaria? Não. Como um jovem rico que tinha de moça se oferecendo para ele, então não precisaria cometer adultério nenhum. Não roubarás. Roubar o quê? Está cheio da grana, não precisa roubar ninguém. Não levantarás falso testemunho. Ele precisaria mentir? Ele precisaria enrolar alguém? Tinha tudo na mão? Também não. Não prejudicarás ninguém? Precisaria. Honra teu pai e tua mãe. Contra o pai e a mãe que ele não seria, porque tudo que ele tem herdou dos pais. Então são mandamentos que não iriam exigir nada dele, que não iriam confrontá-lo. Mas Jesus então tocou na ferida. Olha, o seu problema, você quer ser realmente perfeito, você realmente quer me seguir, então larga esse dinheiro do qual você tem tanto apego, largue isso aí, dá tudo para os pobres, e você vai ter um tesouro no céu. Depois disso você venha e me siga. E aí mexeu com o bolso, já era, né? Mexeu com o bolso,
mexeu com um apego, mexeu com aquilo que realmente precisava mudar. E muitas vezes nós queremos exatamente fazer como esse jovem rico, queremos seguir a Jesus de todo o coração, e aí falamos que obedecemos os 10 mandamentos da lei de Deus, os 5 mandamentos da igreja, e isso e aquilo, mas será que realmente mudamos aquilo que tem que ser modificado em nós? Será que nós conseguimos arrancar do nosso coração aquele pecado que fica prejudicando todos os dias a nossa intimidade com Deus? Porque muitas vezes no final de tudo saímos como esse jovem: não quero largar. Não, o quê? Dar o meu dinheiro, largar isso aqui para dar para os pobres e seguir esse tal de Jesus aí? Ah não, eu não vou não. Deu as costas e foi embora, mas saiu triste. Que pena. Cabeça vazia, cabeça de vento. Tem dinheiro, mas não sabe pensar aquilo que é certo. Tem todo o dinheiro do mundo, mas tem coisas que o dinheiro não compra. Você não compra a fé numa prateleira por aí. Você não compra o amor ou a amizade de alguém numa prateleira por aí. Você não compra a intimidade com Deus em nenhuma prateleira de nenhum supermercado por aí. Mas quando, no caso desse jovem, a pessoa acha que o dinheiro pode comprar qualquer coisa, coitada dessa pessoa. Primeiro porque ela nunca vai ser feliz de verdade, porque vai sempre desconfiar de todo mundo. Não sabe se aquela pessoa que está vindo em direção a ela está vindo porque realmente se importa com ela, ou só está vindo perto dela porque ela pode pagar aquela rodada de cerveja, porque ela pode bancar aquele lanche, porque ela pode bancar aquele cinema. Por isso que de vez em quando, né, cada um procura ter um amigo rico, né, para falar: ô, fulano é meu amigo, né? Por quê? Porque ele vai pagar para mim. Ele vai pagar para mim aquela rodada, ele vai pagar para mim aquela estadia lá na praia no feriadão, ele vai fazer isso, é meu amigo. Mas não se importa com ele, e o dia que ele ficar pobre, vai apagar até o número do celular dele. Então, meus queridos irmãos e irmãs, Deus sabe que nós podemos ser mais sábios e inteligentes. Deus sabe que nós podemos fazer muito mais do que esse jovem rico. Quando o Papa Bento XVI veio ao Brasil em 2007, ele se reuniu com todos os jovens da América Latina lá no estádio do Pacaembu. Depois você pode conferir esse discurso lá na internet, no site do Vaticano, ou da Canção Nova, ou enfim, outro site católico. E Bento XVI, ele falava o que para os jovens? Ele fazia uma reflexão para os jovens em cima dessa passagem do jovem rico. A partir da pergunta que ele fez: bom mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? E o Papa Bento dizia: olha jovens, cuidado para vocês não fazerem a mesma coisa que esse jovem rico fez. Decidir pelo errado, dar as costas para a verdade e querer viver de momentos efêmeros. Cuidado com isso. Deus chama vocês para uma vida de maior realização, com uma vida que realmente tenha sentido, tenha gosto. Mas se você acha que o único prazer que a vida pode te oferecer só vem a partir dos bens materiais, que pena que você está preso apenas a isso. Porque um dia, meu filho, minha filha, se alguém não te falou isso, ou se a ficha ainda não caiu, eu vou te dizer: um dia você vai apagar os olhos, um dia você vai pifar, vai morrer, vai parar de respirar. E aí? E todo o dinheiro que você acumulou debaixo do colchão, ou na sua conta, e aquele carro que você passou a vida inteira para comprar, e aquela moto que você juntou moeda por moeda até comprar, vai ficar tudo por aí. E possivelmente com alguém que você nem conheceu até, dependendo da situação. Então, correu, nadou e morreu na praia. Então, minha gente, nós temos que refletir sim, que valor eu dou a essa minha vida, ou às pessoas que estão próximas a mim,
Que valor eu dou a Deus presente na minha vida? Se eu prefiro os bens materiais e esqueço minha espiritualidade, eu estou perdido. Se minha tendência é ser mais materialista do que uma pessoa espiritualizada, coitado de mim. Vale a pena seguir o Senhor? Vale. Ele dará 100 vezes mais. 100 vezes mais se você escolher Deus. Mas se você escolher os bens passageiros do mundo, você vai se perder. Vai ter todo o dinheiro no bolso? Pode até ter, mas vai ser uma pessoa triste, desconfiada, abatida. Vai ficar com doenças por aí, talvez. Então, como dizia a carta aos Hebreus na segunda leitura, a palavra de Deus, ela é assim mesmo, ela corta, ela é afiada. Ou você realmente escolhe Deus, ou você fica sem Ele. A palavra de Deus, ela corta você, porque ela exige, porque ela realmente é uma palavra forte, para ver se você acorda para a vida, para ver se você toma uma decisão para valer, e não fica tentando enrolar Deus. Então vamos escolher aquilo que é o melhor para nós. Tenhamos mais inteligência. Ao jovem, já que é a missa da juventude, quero reforçar esse apelo. Pense no dia de amanhã, querido jovem. Pense que amanhã você tem que fazer sua faculdade, que você amanhã precisa pensar em você já casado, casada, ou enfim, realizado de alguma outra forma, não sei. Mas pense, não fique só no carpe diem, né? Aproveitar o momento, só hoje que me basta, e aí torra o dinheiro todo por aí com coisas que não precisariam ser compradas agora. Cuidado com isso, cuidado com os impulsos, cuidado com os contravalores, cuidado com esses impulsos doidos de tenho que comprar, eu tenho que comprar, meu Deus do céu, precisa comprar tudo isso, criatura. Tem gente que já está com mais cartão estourado do que, não sei. Por quê? Porque não sabe se controlar. Cabeça de vento, cabeça vazia. Seja mais inteligente. Peça sabedoria da parte de Deus. Tome as melhores decisões para que depois você não fique culpando a si mesmo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.